espécie é criança. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus solidum. Eu vos anuncio grande alegria, temos sólido, disse ele de dentro do banheiro, inspirado, é claro, na eleição do novo Papa, para comemorar o fim da diarreia que o perseguiu por algum tempo. Sua mulher, do lado de fora, comentou, você nunca vai deixar de ser criança. Sorte dele, que assim desfruta de uma característica peculiar de nossa espécie, a neotenia. É o nome que os biólogos dão a esse aspecto de espécies que conservam a mente de criança pela vida afora. Quer dizer apego à forma nova. Se nós compararmos um chimpanzé pequeno a uma criança de 2 anos, ambos se parecem muito, são criativos, curiosos, brincalhões, engraçados, boliçosos, mexem em tudo, ficam intrigados com o que não entendem, querem ver o que tem atrás, o que tem embaixo e como as coisas funcionam. Não param de aprender coisas novas, ligam-nas com as antigas para formar terceiras coisas, a ponto de usar uma recém-aprendida fórmula pomposa para avisar que a obra, em vez de líquida, saiu moldada e sadia. Algum tempo depois, infelizmente, o chimpanzé vira um adulto blasé e entediado que já sabe meia dúzia de truques de sobrevivência e não se interessa mais em aprender coisa nenhuma. A menos, é claro, que algum cientista comece a premiá-lo com pencas de bananas a cada novidade que ele incorpora, aí periga aprender a ler. Já a criança humana, se não for muito enquadrada e reprimida, continua com aqueles aspectos supracitados pelo resto da vida. Seguirá interessada e engraçada até morrer. Curioso é o verbo latino adolescere. Significa crescer. Em português, seu particípio passado deu em adulto, crescido. Já o particípio presente deu em adolescente, que quer dizer crescente, em crescimento, que é o equivalente a criança, que significa em criação. Resulta que nós todos, na melhor das hipóteses, deveríamos continuar adolescentes, crescentes ou crianças pelo resto da vida. Há quem pense que isso é um elogio à adolescência cronológica, que os americanos chamam de teenagers, referindo seus números de 13 a 19 que acabam em teen, em inglês. Não é. Infelizmente a adolescência cronológica, do tempo contado, é completamente diferente da adolescência kairos, como os gregos chamavam o tempo oportuno. A primeira cai sobre nós como um fardo, um tempo em que ainda não é dia claro, e já é alvorecer, entreaberto o botão, entrefechada a rosa, um pouco de menina, um pouco de mulher, menina e moça, Machado de Assis. Ou seja, um desastre, um perrengue, um desajeito. Não à toa os pais chamam de aborrecente, embora quem mais se aborreça seja o próprio. A adolescência kairos só acontece como invenção nossa a ser defendida com unhas e dentes para que evitemos o destino de virar chimpanzé blasé. Ela precisa ser planejada cuidadosamente para que possa acontecer. Aí entra um truque de nossa complexidade, autossustentar a criança. Aprender a ganhar independência financeira, sem ela, não há outra, para se manter criando, crescente, inventivo, interessado, curioso, achando graça nas coisas, capaz de encantamento, enfim, feliz como uma criança. Maquiagem. Existe na natureza uma coisa chamada seleção sexual. Ela foi tema do primeiro livro de Darwin que falava da espécie humana. Na espécie dos pavões, quem escolhe é a fêmea. Um pavão tem que aparecer espetacular, e eles o são, a despeito de suas caudas serem uma enorme atrapalhação na hora de fugir dos predadores. As fêmeas são sem graça, mas não precisam de graça, são elas que escolhem. Os cientistas descobriram que podia maquiar um pavão, aumentando sua cauda com mais penas e penas mais compridas. Foi esse o pavão escolhido. Na nossa espécie, homens e mulheres se maquiam, mas com finalidades diferentes. A nossa diferença dos pavões é que nelas só as fêmeas escolhem. Entre os Homo sapiens, ambos escolhem. E escolhem de maneira diferente, pois o desejo nos homens é despertado de um jeito, e nas mulheres, de outro.
O homem tem tesão visual. Seus olhos se atraem como por um ímã para seu objeto de desejo, que, uma vez achado, produz neles um início de preparação corporal para o sexo. Aliás, o método mais fácil de se saber a orientação sexual de um homem é verificando qual é seu imã no olhar, uma mulher ou outro homem. A mulher não tem tesão visual, apesar de cerca de 10% delas o terem, porque suas taxas de testosterona são mais altas e seus cérebros funcionam mais de maneira masculina. Seus olhos se atraem para o homem interessante. Interessante por vários critérios ligados à cultura. Se o homem interessante olhar para ela com desejo, aí sim, o desejo sexual da mulher é despertado, e seu corpo começa a se preparar para o sexo. Certa vez dei uma palestra na LinkedIn sobre esse tema, e ao afirmar o que disse antes, um grupo de mulheres protestou que elas tinham, sim, tesão visual. Propus então um teste. Na plateia havia umas 200 pessoas, apenas 20 homens. Disse: mulheres, imaginem duas fotografias. Uma é de um rapaz em seus 20 e poucos anos, muito bonito de rosto e corpo, completamente nu em frente a um fundo infinito. A outra é de um homem nos seus 40, têmporas grisalhas, de terno Armani, saindo do banco de trás de uma Mercedes com motorista. Agora levante a mão quem prefere o de terno Armani. 150 mulheres ergueram o braço animadamente. Agora as do rapaz nu, 18 se apresentaram, numa certeira comprovação estatística, eram do grupo da testosterona. Critérios de seleção sexual em nossa espécie. Os machos escolhem uma fêmea pelo visual que lhes desperta desejo, excitação sexual, pelas características que indicam fertilidade e bons genes para suas crias. São elas: beleza, cujo principal critério é a simetria corporal, principalmente a facial; saúde, postura ereta, carnes abundantes e firmes, mas não tanto que pareçam masculinas, pois carnes firmes demais numa mulher sugerem excesso de testosterona; portanto, esterilidade, seios fartos para uma boa amamentação, quadris largos, para um parto fácil, mucosas rosadas, como o lábio e o leito das unhas, escleróticas límpidas, a parte branca dos olhos, juventude, essencial para a fertilidade, e isto, a partir do momento em que a jovem apresenta caracteres sexuais secundários, como peitos e quadris. Por isso é tolice dizer que um homem é pedófilo por desejar uma menina assim de 12 anos. Ela já é capaz de ser mãe traço, e antigamente muitas se casavam com essa idade. Não lhes importa tanto a origem social, a educação ou o requinte para que o desejo sexual lhes seja despertado. Para outros compromissos, a coisa é diferente. Mas só ouvimos mulheres dizendo que o ideal é serem durinhas, secas como um varapau, e que usar esmalte verde e batom roxo é o máximo. Como se explica? Elas estão seguindo uma moda ditada por homens que não se interessam por mulheres e competindo com outras mulheres. Para homens que gostam de mulheres, elas só se parecem doentes e estéreis, ou seja, não desejáveis. Maquiagens mandam mensagens. Mulheres, lábios inchados, batons rubros, unhas enormes, próteses mamárias gigantescas, roupas mínimas que mal seguram seus conteúdos, e seus congêneres dizem que ela está pronta para a guerra, nem que seja por uma noite. O contrário disso, ou seja, o low profile, da descrição, diz: eu sou confiável para a vida toda. Qualquer maquiagem, afora o negro que circunda os olhos, se sair dos subtons do vermelho, dará a impressão de doença. As fêmeas escolhem pelo visual que lhes desperta interesse. Fulano é interessante. Isso varia de tribo para tribo. Ao contrário dos homens, para elas, nunca será um homem nu. Ele pode estar vestido de Armani e comendo no oyster bar ou tocando guitarra de jeans esfarrapado, cheio de tatuagens. Ele precisa enviar seu contexto, ou não será considerado interessante. Maquiagens mandam mensagens. Homens, saiba a tribo que lhe interessa. Mauricinho, Porsche, cachemire no ombro e Rolex. Metrosexual. E, desculpe a ignorância, só sei que eles se depilam.
E assim por diante.